Olá, prezados alunos, bem-vindos de volta. Vamos finalizar então nossa segunda parte de cabos de aço, né? Vamos continuar aqui falando de seleção de tambores, né? E polias para os cabos de aço. Então, o que acontece? Quando eu faço a seleção de um cabo de aço, né? Em continuidade com a aula anterior, eu tenho que dimensionar também alguns elementos que fazem parte desse conjunto, desse sistema mecânico. E o cabo normalmente ele é enrolado, né, num tambor e ele pode passar por diversas polias durante o trajeto mecânico dele. E estes cabos, essas polias, esses tambores, eles não podem ter o seu diâmetro selecionado de qualquer forma. Então o que acontece? Eu trago aqui, né, uma tabelinha para vocês verem, de acordo com o cabo que você está trabalhando, um diâmetro, né, recomendado, né, por exemplo aqui, um diâmetro mínimo recomendado, tá, de 42 vezes o diâmetro nominal do cabo, aqui no de baixo 34 vezes, ou seja, o que a gente está percebendo? A gente está percebendo que o diâmetro do tambor ou da polia, no qual o cabo vai passar, ele tem que ser muito maior do que o diâmetro do arame, né, do diâmetro nominal do cabo. Então, aqui surge a primeira pergunta: por que eu tenho que ter, né, esse tambor ou essa polia X vezes maior do que o meu cabo? A resposta é o seguinte, pessoal. Quando o cabo ele passa por ali, ele vai dobrar em cima da polia ou vai dobrar em cima do tambor. Esse dobramento a gente chama de flexão do cabo. Se você coloca um diâmetro muito pequeno ali, você vai fletir, né? Você vai flexionar o cabo de uma tal forma que você pode provocar um dano permanente nesse cabo. Então, se você tem um grande diâmetro ali para o cabo fazer a flexão e fazer aquela curva ali, se assentar ali em cima, você alivia os efeitos dessa flexão e você conserva o seu cabo. É por isso que existe, né, toda uma norma técnica para poder selecionar uma razão entre o diâmetro da polia ou tambor em relação ao diâmetro do cabo, tá bom? Isso aqui é do catálogo da CIMAF também, mas também tem nas normas, tá? Todas as normas técnicas você acha isso aqui, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência. Isso aqui é a mesma coisa, é a mesma tabelinha, mas agora de acordo com o tipo de equipamento e não de acordo com o tipo de cabo, tá? Então você tem aqui, por exemplo, a norma, né? No caso aqui, norma ASME, que é uma outra norma americana, né? Da Sociedade dos Engenheiros Mecânicos Americana, norma ANSI e por aí vai, norma API. Então, quer dizer, a gente vai pegar essas tabelas de acordo com a nossa aplicação, de acordo com o tipo de cabo e vai selecionar o tamanho do tambor ou o tamanho da polia. Tá? Inspeção dos cabos. O que acontece? Esses cabos eles podem sofrer falhas, né? Então eles têm que toda hora ser inspecionados. A primeira inspeção e a mais simples de todas seria uma inspeção visual do cabo, periódica. Ou seja, eu inspeciono o cabo tantas vezes por semana, com tal periodicidade, para poder ver se está tudo certinho com o cabo. Tá? Então, uma primeira falha comum, arames rompidos. Tá? É comum que aconteça a ruptura de alguns arames por desgaste, né, abrasão ou fadiga de flexão, tá? Mas existe uma regra, né, para isso aí. Você não vai pegar um cabo com vários arames rompidos e você vai continuar deixando ele em condição de serviço trabalhando normalmente, né? Ou seja, isso aqui já é um indício de que alguma coisa está acontecendo e a indicação para trocar ou não o cabo, ela vai depender do seu plano de manutenção, do setor de engenharia de manutenção da sua empresa e etc. Mas o rompimento de cabos é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta são sinais de desgaste por abrasão nas camadas mais externas do cabo. Então, quando você vê isso aí, você tem que acender um sinalzinho amarelo, tá bom? Porque pode ser o quê? Tá vendo? Ó, atrito sobre as polias e sobre o tambor, né? Acelerado, por exemplo, por uma lubrificação insuficiente do cabo, ou seja, você começa aqui a usar aquele raciocínio da análise de falha que a gente viu em aulas anteriores. Você começa a ver o que aconteceu com o cabo e tentar buscar as causas da análise de falha, né, segundo aquela metodologia que nós já aprendemos. Corrosão pode acontecer, dependendo do ambiente que o cabo estiver, ele pode oxidar, pode corroer, tá bom? E lógico que se essa corrosão for severa, pode prejudicar a capacidade do cabo de resistir mecanicamente, né, que é a sua principal função. Deformações excessivas do cabo
podem acontecer por questão de mau uso, ou, por exemplo, vou te dar um exemplo, você tem um cabo que aguenta até uma determinada carga, você colocou uma carga muito acima da qual o cabo é dimensionado para pegar. Além de você ter uma falha, um risco de uma falha de ruptura, que seria catastrófica, mesmo que o cabo não chegue naquele içamento, uma carga muito além, uma sobrecarga muito além, a romper efetivamente, mas ele pode já ter se deformado plasticamente de uma maneira excessiva, e aí é só uma questão de tempo e, digamos assim, de continuidade do mau uso do cabo para você provocar um acidente fatal. Então, o que acontece? Aqui a gente tem que ficar muito atentos a esse tipo de falha, porque esse tipo de falha de deformação normalmente é ou um cabo que foi selecionado errado, ou um profissional que, sabendo das limitações daquele elemento de cabo de aço, ele aplica uma sobrecarga no cabo de forma consciente. Isso aí é gravíssimo, não pode acontecer, tá? Então, a gente vai falando aqui das coisas justamente que não podem acontecer quando da atuação de vocês no mercado de trabalho, tá? Bem, ondulações e amassamentos, aqui são falhas, são sinais aí já de um cabo que pode não estar em perfeito estado. Gaiola de passarinho, que é quando o cabo ele abre desta forma, né, assim como na foto, tá? Ele pode ser provocado por várias coisas, entre elas, né, em situações de um alívio muito abrupto de tensão, ele pode abrir dessa forma. Uma alma saltada, ou seja, né, você teve uma parte da alma saindo para fora aí do cabo, então isso aí impede a continuidade do uso do cabo, ele tem que ser trocado imediatamente. Nó, que é chamado de perna de cachorro, tá? Então, o cabo, na verdade, ele tem uma dobra permanente, né? Isso pode ter sido causado por várias coisas, por um enrolamento no cabo, na bobina inadequado, ou pelo diâmetro lá do tambor ou da polia que está mal dimensionado, tá? Enfim, várias causas, entre elas essas aí, né? E mostrando para vocês o seguinte, o que vocês vão ver diretamente no catálogo. Então, por exemplo, quando vocês entrarem no catálogo, por exemplo, para ver, né, um cabo 6x19, e aí quando da aula passada eu prometi que eu ia mostrar para vocês o que eram esses numerozinhos 6x19, 6x25. Então agora nós vamos ver o que é o 6x19, 6x25. Então veja só, aqui eu tenho uma alma, no caso aqui é uma ACI, uma alma independente de aço, tá? E eu tenho 6 pernas, ok, em volta dela. Esse númerozinho 6 aqui são esses números aqui, ó, 3, 6, ok? E aqui eu tenho 19. 19 seria o quê? Seria o total de arames em cada perna. Então vamos contar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então em cada perna eu tenho 10 arames, o que totaliza aqui 19. Então eu tenho o cabo 6x19 do tipo cio, que é o arranjo geométrico do cabo, tá bom? Então, como que isso aparece? A partir do momento que eu penso, vou usar um 6x19 cio, eu entro na minha tabela, ok, do meu fabricante. E aí, o que eu vou encontrar nessa tabela? Vamos lá. Eu vou encontrar, primeiro, dimensões de diâmetro nominal em milímetro e em polegada. Eu vou encontrar a massa linear do cabo, que seria quantos quilos por metro esse cabo tem. Então, a cada metro, se ele tiver uma bitola de 3,2, ele pesa 0,04 kg. Se ele já tiver uma bitola de 13, ele pesa aí, ó, 0,6, quase 700 gramas, né, por metro, ok? 0,6 quilos, tá? Eu vou encontrar também a classe de tração, ok? E vou encontrar a minha carga de ruptura mínima, o meu CRM. Esse CRM é este camarada aqui, que é utilizado lá na fórmula do fator de segurança para eu calcular qual é o fator de segurança que eu estou utilizando, tá bom? Então, tudo aqui para vocês eu acho que já era um pouco conhecido, menos a questão da massa linear do cabo. Bem, aí você pode parar e se perguntar o seguinte, né? Mas, professor, por que essa massa linear do cabo é importante? Porque dependendo do tamanho da bitola do cabo e do comprimento de cabo que eu tenho, esse peso desse cabo ele começa a se tornar importante. E, às vezes, dada a configuração do sistema mecânico, do conjunto mecânico que eu estou trabalhando,
ele passa a ter um peso percentual importante, inclusive, frente à carga que eu vou içar. Ou seja, vamos supor, se eu tiver uma carga de 2 toneladas e eu tiver meia tonelada de cabo, essa meia tonelada de cabo frente às 2 toneladas que eu quero erguer, não é uma carga que eu posso simplesmente desprezar como se não existisse. Ok? Então, a depender da bitola do cabo e do comprimento de cabo, o peso do cabo ele começa a se tornar uma carga que tem que ser contabilizada devidamente no projeto, nos cálculos do sistema mecânico. Ok? E aí, o que acontece? Para cada tipo de aplicação, aqui eu tenho, por exemplo, né, uma escavadeira, eu vou ter um tipo de cabo de aço. Então, por exemplo, ó, tá vendo? Todos esses cabinhos de aço aqui da escavadeira, eles podem ser especificados. Aqui eu tenho um exemplo especificando o cabo A, o cabo B e o cabo C. Todos eles, no caso aqui, são filler 6x25, né? Aí tem a alma de aço, tem o tipo de tração, se ele é torção regular, se é torção Lang, e etc. Tá? O que eu vou propor para vocês? A gente vai fazer alguma coisa parecida. Aqui tem um guindaste, uma ponte rolante. Trouxe alguns exemplos bem práticos para vocês. E eu quero fazer com vocês, tentar fazer um projetinho tipo essa tabelinha de Excel mostrada aí. Eu vou propor para vocês uma determinada aplicação, ok? Vocês vão entrar no catálogo para poder procurar essa aplicação e ver a recomendação do catálogo. E aí, todas essas contas aqui, para poder conferir se o dimensionamento do cabo, quanto à deformação, quanto à resistência mecânica, quanto ao tamanho da polia, se passa ou não passa, vai ficar por conta de vocês. A gente vai fazer essas continhas num projeto mecânico para poder selecionar um cabo de aço para uma aplicação prática da nossa escolha. Tá bom? Então, deixa eu ver se termina por aqui. Termina por aqui. Com isso a gente encerra a nossa aula, né, parte 2 aí de cabos de aço, tá? Eu agradeço a atenção, o foco de vocês na disciplina. Eu vou preparar esse projeto com carinho, vou escrever o projeto para poder propor para vocês como exercício avaliativo. Tá? Espero que a gente consiga colocar todo o nosso conhecimento sobre cabos dentro desse projeto e que a gente pegue uma certa experiência mexendo com catálogos de fabricante, que eu acho que é uma coisa interessante, todo mundo gosta, e acaba que a gente realmente sente um pouco mais do espírito do curso técnico fazendo essas coisas, tá bom? Então, novamente agradeço e até o nosso próximo encontro.